Ficou o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sobre a existência de uma campanha eleitoral no ambiente acadêmico. Gabi, bom dia. Inclusive, isso tem provocado muito problema na UFPB. Foi caso de pancadaria, partiram para cima do reitor da UFPB. Explica pra gente esses detalhes. Bom dia mais uma vez. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno. Bom dia a você e a todos novamente. Pois é, nós estamos aqui na reitoria da UFPB exatamente para conversar com o reitor a respeito dessas questões, porque realmente é preciso ter cautela nesse período eleitoral, é preciso respeitar as regras. E quem vai explicar para a gente exatamente como que está funcionando tudo isso, como que ocorreu essa situação, como eu disse, o reitor Valdinei, professor Valdinei Gouveia. Reitor, eu gostaria de perguntar para o senhor, começar perguntando para o senhor o seguinte: qual é a legislação que proíbe a propaganda eleitoral dentro das universidades? Nós temos o Código Eleitoral e aí ontem, felizmente, o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, o Ministério Público do Trabalho, soltaram uma nota falando sobre dois aspectos do artigo 299 e 301, que dizem essencialmente que não pode haver, por um lado, coação, assédio, por outro lado, o que não pode existir é compra de votos. E dentro da universidade também há uma farta literatura que diz que não pode haver do servidor público nenhuma manifestação favorável ou contrária a qualquer que seja o candidato. Por exemplo, se o servidor quiser usar a camisa de um partido, de um candidato, ele é livre, a camisa, o corpo é dele, o carro é dele. Agora não pode, por exemplo, em um computador da universidade ter foto de um candidato, ter manifestação de um candidato. Em sala de aula, um professor precisa ministrar o seu conteúdo, mas não necessariamente tentar coagir, tentar intimidar estudantes, tentar enviesar para que haja um voto em uma ou em outra direção. Então, nós o que praticamos na Universidade Federal da Paraíba é a responsabilidade eleitoral. É necessário seguir todos os mandamentos ou as legislações vigentes acerca desse pleito eleitoral e tentar reduzir esses embates. E exatamente, não se faz uma eleição de responsabilidade sem ter em conta os princípios legais. Perfeito, reitor. Olha, em relação aos professores, eles têm a liberdade cátedra, né, para realizar os debates e confronto de ideias em sala de aula, mas até que ponto isso deve acontecer? Porque assim, não é para ter propaganda, mas até que ponto é saudável o debate em sala de aula? A liberdade de cátedra, ela tem a ver com conteúdos ministrados, com metodologias assumidas e não com imposição de ideologias político-partidárias, que não dizem respeito exatamente ao conteúdo da disciplina ou das disciplinas que se queira ministrar. Discutir, ouvir é fundamental. Enviesar é desnecessário e não recomendável, e esse não é o papel de qualquer docente em sala de aula. Reitor, e a partir de agora, quais medidas administrativas serão tomadas a partir de agora nessas situações que ocorreram aqui na universidade? Como que vai ser a postura a partir de agora com os envolvidos? A postura desde sempre, desde que nós assumimos, atribui-se responsabilidade àqueles que agem de acordo com a legislação ou não. Então, nós temos previsões administrativas, previsões legais e, obviamente, manifestações dentro da universidade, políticas partidárias, que enviesem, que coajam, que tentem subornar, que tentem direcionar o voto, podem e deverão ser disciplinados de acordo com o ordenamento jurídico e de acordo com as normas administrativas. Eu agradeço ao senhor, professor, pela participação e por essas explicações. Então é isso, olha, a gente vai encerrando por aqui dizendo que é importante ficar atento. Estamos aí prestes ao dia do segundo turno, a chegar ao dia 30, né, que é o dia do segundo turno das eleições. Então é por isso estar muito atento, assim como as empresas precisam estar atentas à legislação eleitoral em relação aos seus funcionários. O mesmo acontece na universidade, aqui na UFPB e em todos os locais. Bruno, eu volto com você. Eu acho que todo mundo, o que é que eu penso sobre esse tema? Todo mundo deve participar do debate eleitoral. Ninguém pode se esquivar desse debate. Todo segmento da sociedade, padre, pastor, bispo, igreja, universidade, todos os segmentos da sociedade devem participar do debate eleitoral. Embora você não goste de política, seja independente, não tenha nada a ver com política, mas não é por você. É pela nossa nação, é pelo nosso país, é pelo bem coletivo. E as pessoas inteligentes, as pessoas críticas, que são pessoas conhecedoras, essas sim devem participar, como uma forma de vigilante, sendo um vigia da situação que está acontecendo, combatendo as mentiras, as notícias falsas, as narrativas mentirosas desse país. Tudo isso precisa ser passado a limpo. E todo mundo deve participar. Agora, eu sou extremamente contra
a quem às vezes coloca a política como primeiro plano em tudo, principalmente no seu trabalho. A quem está ali, um padre, um pastor que está usando a igreja, dando a igreja para colocar um candidato, para ser o candidato para falar lá dentro da igreja. Aí não, né? Sou contra. Seja lá quem for o candidato. Na Universidade Federal da Paraíba, tem que ser chamado feito a ordem mesmo. A Universidade Federal da Paraíba, e nenhuma universidade pode servir de um puxadinho de um comitê do PT e da ideologia da esquerda. Isso está errado. Eu sei que tem muita gente que não gosta quando você toma uma posição e quando você fala, mas isso precisa ser dito. Isso precisa ser falado. Me constrange você chegar num local e ver isso acontecendo. As universidades do país, historicamente, com esse perfil ideológico, de um perfil, de uma bandeira partidária que todo mundo já sabe. Isso está errado. Não pode acontecer. Tem que ser chamado feito a ordem. Agora, fora da universidade, aí você faz o que você quiser. E o conteúdo também explicado dentro da universidade. A manipulação das pessoas, a manipulação das massas, em detrimento de quem está no poder, isso está errado. Historicamente, colocaram lá doutrinas dentro das faculdades, dentro das escolas, de ideologias, de coisas que não existem, que não poderiam. Atos criminosos, muitas vezes, são cometidos na educação, principalmente contra as nossas crianças. Isso não pode acontecer. E tem que ser chamado feita a ordem mesmo. E quando alguém pensa contrário, e quando alguém se revolta a isso, esse alguém é taxado, esse alguém é atacado. Eu, esse final de semana, usei as minhas redes sociais como cidadão, como brasileiro que sou, para pedir às pessoas que votem, não fujam do debate. E pedir às pessoas que votem de forma consciente. Ah, mas eu fui atacado e sou atacado. Pobre da minha mãe, levou tanto nome esse final de semana, do meu pai, sem nada a ver com isso. Os caras partem para agressão mesmo. Mas isso faz parte da nossa profissão e não vai nos intimidar, não pode nos intimidar, e as pessoas devem ter o espírito de grandeza, de respeitar o outro lado, de respeitar quem pensa diferente, de respeitar alguém que nesse momento está do lado contrário, por uma posição, por aquilo que acredita. Nós temos que respeitar, ter o respeito acima de tudo, e não partir para o ataque, para as ofensas, para a ameaça, para a intimidação. Basta desse tempo. 7h04 agora, chegou ele, meu amigo Adilson. Bom dia, Adilson, como é que você vai?